Fala galera, eu resolvi falar sobre um tema que, bem, tá em alta agora, todo mundo falando sobre isso, e me mandaram mensagem perguntando, falando, professor, faz um vídeo e tal. Aí eu decidi fazer uma live sobre esse tema, que é a questão do foro por prerrogativa de função, especialmente foro por prerrogativa de função de parlamentar, o que o Supremo Tribunal Federal entende sobre isso, o que o STJ tem entendido e como fica o caso Marielle Franco e o que eu penso sobre a competência atualmente, tá? Para julgar o caso Marielle Franco. O que aconteceu foi o seguinte, deixa eu dar uma ajustada aqui na posição do celular, acho que melhorou um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar aqui o título, o tema da live, tá? É prerrogativa de foro. Prerrogativa de foro traço Marielle Franco. Beleza. Marielle, porque fica muito grande. Marielle. Tá. Deixa eu fixar o comentário. Beleza. Então vamos lá. Galera, é o seguinte. Recentemente, alguns dias atrás, o STF decretou medidas cautelares na investigação envolvendo o assassinato da Marielle Franco. E dentre essas medidas cautelares, ele determinou a prisão de alguns envolvidos, dentre eles um deputado federal, tá? E determinou também outras medidas, afastamento de cargo de outras pessoas, suspensão de atividade profissional e por aí vai. Bem, o que acontece é que tinha um deputado federal no meio disso tudo. E o STF determinou a prisão dele. Sobre isso, inclusive, eu fiz um post já no meu perfil, explicando que no caso ali, o STF ele se fundamentou nos precedentes que permitiam a prisão em flagrante por crime inafiançável de parlamentar. E por que era um flagrante de crime inafiançável? O ministro Alexandre de Moraes, na decisão dele, não aprofundou bem a questão do flagrante. Ele só citou os precedentes, tá? Só que na investigação ficou claro que havia ali uma rede criminosa, uma organização criminosa mesmo, tá? E aí o que acontece? Quando existe um crime de organização criminosa, a situação de flagrante nunca para de existir, ela nunca cessa, porque a organização criminosa é um crime permanente. Nos crimes permanentes, o flagrante também é permanente, tá? E por que era um crime inafiançável? Porque é o seguinte, analisando o caso concreto, o ministro falou o seguinte: estão presentes aqui nesse caso os requisitos legais previstos no CPP para uma prisão preventiva. E o CPP diz que quando estão presentes os requisitos legais da preventiva, é proibido conceder fiança. Então aquela situação, aquele caso concreto fica revestido de inafiançabilidade. Então a gente tinha um flagrante de crime inafiançável. E a Constituição diz que os parlamentares podem sofrer prisão em flagrante de crime inafiançável e depois vai ser decidido pela respectiva Casa Legislativa. E foi isso que o STF fez, tá? Determinou a prisão, fundamentando-se nos precedentes que permitem a prisão em flagrante por crime inafiançável, nesses termos que eu expliquei para vocês, e mandou o caso para a Câmara dos Deputados decidir, tá? Então, em relação à prisão em flagrante desse deputado federal, o que aconteceu foi isso. O STF, o Alexandre de Moraes se fundamentou nos precedentes do STF. E depois, o plenário referendou a decisão do Alexandre de Moraes, tá? Ou melhor, foi a primeira turma, eu acho, né? Bem, referendou a decisão do Alexandre de Moraes. Agora, em relação à prerrogativa de foro, e por que isso é uma questão? Por que isso é uma questão, nesse caso, Marielle Franco? Pelo seguinte, o que estava sendo inicialmente investigado nesse inquérito foi um crime cometido em 2018, tá? Dentre os investigados, nós temos um deputado federal. Um deles é um deputado federal hoje, tá? Acho que o nome dele é Chiquinho Brazão, alguma coisa assim. E ele hoje é deputado federal.
Só que na época do crime, ele não era deputado federal. Ele era vereador, tá? E aí o que acontece? Antigamente, o STF tinha jurisprudência no seguinte sentido. Bem, uma vez diplomado deputado federal, diplomado senador, se aquele indivíduo estiver respondendo por algum crime, independentemente de qual fosse o crime, independentemente de quando o crime tiver sido cometido, podia já ter até um processo crime em andamento. Esse processo crime, uma vez diplomado no cargo de parlamentar federal, esse processo crime passaria a ser de competência do STF. Tá? E uma vez cessado o mandato, o STF deixaria de ter competência para julgar o caso. Essa era a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que perdurou por muito tempo, Só que isso gerava algumas consequências práticas. Especialmente a impunidade, porque o STF não conseguia dar conta de todos os processos, então os processos ficavam parados, os parlamentares nunca eram julgados, às vezes até comemoravam quando sabiam que era o STF que ia julgar. Enfim, então o STF em 2018 mudou o entendimento dele. Em 2018 o que aconteceu? Teve uma ação penal envolvendo um parlamentar federal, que foi a ação penal 937, tá? E aí foi julgada uma questão de ordem nessa ação penal para definir o que é a abrangência da prerrogativa de foro dos parlamentares. Para falar, olha, a gente vai aplicar a prerrogativa de foro para qualquer crime cometido por parlamentar, vai aplicar a prerrogativa de foro independentemente de quando o crime foi cometido pelo parlamentar, mesmo que tenha sido cometido muito antes do início do mandato. Então, foi isso que o STF discutiu nessa questão de ordem na ação penal 937. E ele decidiu o seguinte, ele modificou o entendimento dele nessa questão de ordem. Ele restringiu a prerrogativa de foro. Ele falou assim, bem, a prerrogativa de foro apenas se aplica a crimes que tenham sido cometidos durante o exercício do mandato e que tenham alguma relação com o mandato. Então, porque o cara praticou o crime na qualidade de parlamentar ou em razão do cargo ele praticou aquele crime. E uma vez cessado o mandato, o STF deixaria de ter competência para julgar o caso. Tá? Agora, se o mandato cessasse depois da intimação para apresentar razões finais, aí o Supremo Tribunal Federal seria competente para julgar independentemente do motivo do fim do mandato. Né? O cara renunciou, o cara simplesmente não foi reeleito, enfim, não importa. Mas o que interessa aqui é que o STF restringiu a prerrogativa de foro para crimes cometidos durante o exercício do cargo e que tivessem relação com o exercício do cargo. Então, passou a ser um universo bem menor de crimes que o STF poderia julgar. Bem, esse caso envolvia parlamentar federal. Tá? Depois desse caso envolvendo parlamentar federal, teve um precedente do STF também, mais precisamente da primeira turma, que eu até anotei o número aqui, ó, inquérito 7403, em que o STF falou o seguinte, olha, aquele entendimento da ação penal 937, em que a gente restringiu a abrangência da prerrogativa de foro, não se aplica só a parlamentar, não se aplica só ao cargo eletivo, ele se aplica a qualquer hipótese de prerrogativa de foro. Então, qualquer cargo com foro especial só teria o foro especial em relação a crimes cometidos durante o desempenho do cargo e que tivessem relação com o desempenho do cargo. Tá? Foi isso que o STF decidiu nesse inquérito 7403. Depois desse inquérito, teve um julgamento em controle concentrado abstrato, ADI 558, e o STF falou de novo de forma genérica. Ele falou, olha, a prerrogativa de foro só se aplica a crimes cometidos durante o desempenho do cargo e que tenham relação com o cargo.
Então vejam, foi um entendimento que o STF adotou inicialmente para parlamentares e depois estendeu a todo e qualquer cargo, e ele falou isso mais de uma vez, inclusive em precedente do plenário. Além disso, o que acontece? Existe no Supremo Tribunal Federal uma proposta de súmula vinculante que repete isso que a gente acabou de ver. Repete que a prerrogativa de foro se aplica a qualquer cargo com prerrogativa de foro e não apenas a cargos eletivos. Tá? Não apenas a cargos eletivos. Essa proposta de súmula vinculante não virou súmula vinculante ainda. Só que o fato de ela existir mostra que esse é o entendimento que existe no Supremo Tribunal Federal. Tá? Essa proposta fala o seguinte, ó, tá aqui, anotei também para falar para vocês. A competência por prerrogativa de foro prevista na Constituição Federal para agentes públicos dos poderes legislativo, executivo e judiciário e do Ministério Público compreende exclusivamente os crimes praticados no exercício e em razão do cargo ou da função pública. Então abrangeu todo mundo aqui, não foi só detentor de mandato eletivo, tá? Então fica muito claro que esse, pelo menos até hoje, tá? É o entendimento do STF. Prerrogativa de foro para qualquer cargo se aplica apenas a crimes cometidos durante o exercício do cargo e que tenham relação com o cargo, tá? Isso para qualquer cargo. Bem, isso é o que a gente tem no Supremo Tribunal Federal, tá? O que acontece? Acontece que o STJ é um pouco rebelde, tá? Em vários temas o STJ decide contrariando o STF e insiste nisso. Tá? Um bom exemplo é o caso daquelas ações de medicamentos em que o autor pede um medicamento que não está na lista do SUS. Né? O STF veio e decidiu que tinha que incluir a União, aí o STJ falou que não, aí falou de novo que não precisava, depois teve um IAC decidido pelo STJ falando que não precisava, então o STJ insistiu aí, contrariando o STF. Até que o STF mandou suspender tudo para ele decidir no tema de repercussão geral. Mas isso é só um exemplo, tá? Existem vários casos em que o STJ discorda do STF e insiste na discordância. E por que eu estou falando isso? Porque a gente acabou de ver qual é o entendimento do STF sobre prerrogativa de foro. Ficou muito claro aqui que esse é o entendimento que a gente tem no STF hoje. Ele pode vir a ser modificado? Pode. Mas o que a gente tem hoje é isso. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre a possibilidade de modificação desse entendimento, tá? Mas esse é o entendimento que a gente tem no STF. Só que o que aconteceu? Depois que o STF firmou esse entendimento, o STJ se manifestou sobre situações envolvendo foro por prerrogativa de função e contrariou o STF. O primeiro caso em que isso aconteceu foi uma ação penal envolvendo um desembargador de um tribunal de justiça, tá? Ação penal 878. Nesse caso aconteceu o seguinte, o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná cometeu um crime que não tinha nada a ver com o cargo dele. Não foi em razão do cargo, não foi no desempenho do cargo, não tinha nada a ver com o cargo, tá? Foi um crime de lesão corporal, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Ele, então, não deveria ter prerrogativa de foro aí, porque foi um crime que não tinha nada a ver com o cargo, certo? Segundo o entendimento do STF. Só que foi um crime que foi cometido no estado do Paraná. Então ele, se fosse julgado em primeiro grau, seria julgado por um juiz do mesmo tribunal. Um juiz de primeiro grau que também era do TJ do Paraná. E aí o STJ falou o seguinte, olha, nesse caso em que a situação, o processo crime envolve um juiz de um tribunal julgando um desembargador, né, do mesmo tribunal, a gente não pode aplicar o entendimento do STF sobre prerrogativa de foro. A gente tem que aplicar o foro especial, independentemente da natureza do crime, independentemente de crime ter relação com o cargo ou não, independentemente de quando o crime foi praticado. Por quê? Porque, segundo o STJ, tá? A prerrogativa de foro existe para garantir que o agente público desempenhe com liberdade as suas funções, só que também existe para assegurar a imparcialidade do julgador. E no caso em que um juiz de primeiro grau julga um desembargador do mesmo tribunal em um processo crime, ele não vai ter a imparcialidade dele assegurada, porque ele vai ter medo de, a depender do que ele decidir naquele caso, ele ser prejudicado na vida funcional dele futuramente.
porque eles são os desembargadores do tribunal que analisam promoções, remoções e por aí vai. Então, o juiz fica com a imparcialidade dele prejudicada. Então, o STJ decidiu o seguinte: olha, quando o processo crime envolver magistrados do mesmo tribunal, um julgando e outro sendo julgado, a gente não aplica o entendimento do STF. Vai aplicar a prerrogativa de foro, seja qual for o crime. Tá? Esse foi o fundamento do STJ. Depois, o STJ analisou um caso de um crime cometido por um promotor de justiça. Promotor de justiça, não era magistrado mais. E aí ele novamente insistiu em não aplicar o entendimento do STF sobre prerrogativa de foro. Aquele que fala que a prerrogativa de foro só se aplica para crimes cometidos durante o exercício do cargo e com relação, e que tenham relação com o cargo. O STJ falou o seguinte: olha, aquele entendimento do STF da ação penal 937 só se aplica para detentor de mandato eletivo. Para outros cargos não se aplica. Inclusive, membro do Ministério Público tem prerrogativa de foro prevista expressamente para ele no dispositivo específico da Constituição, fora do dispositivo que trata dos parlamentares. Então, para o membro do Ministério Público, não se aplica o entendimento do STF. Perceba o seguinte: nesse caso, o STJ foi além do que ele já tinha decidido quanto ao desembargador. Ele chutou o pau da barraca. Ele falou: não, para quem não é cargo eletivo, não aplica o entendimento do STJ, do STF. E aí aplicou para um promotor de justiça, foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça. Tá? Veja que aí já não tem nada a ver aquela questão de serem membros do mesmo tribunal, um julgando e outro sendo julgado. Não, ele só não quis aplicar o entendimento do STF, falando que esse entendimento do Supremo só se aplica para quem tem cargo eletivo. Depois o STJ repetiu isso, esse entendimento de que o entendimento do STF da ação penal 937 só se aplica para quem tem cargo eletivo. Ele repetiu isso em outro precedente da Corte Especial. Tá? Bem, então o STJ vem defendendo isso aí, né? Vem com unhas e dentes querendo não aplicar o entendimento do STF para quem não tem cargo eletivo, certo? O que acontece? A gente tem essa divergência entre STF e STJ, porque o STF já mais de uma vez disse que o entendimento dele da ação penal 937 se aplica a qualquer cargo, e o STJ vem dizendo que não se aplica para quem é detentor de mandato eletivo. Basicamente é isso. O STF vai de novo discutir esse tema. Tá? A gente já tem precedentes do plenário do Supremo sobre isso, mas o STF vai de novo decidir esse tema. Especificamente aquela questão da competência para julgar desembargador, o STF vai decidir no tema de repercussão geral 1147, tá? 1147, então vai ser uma decisão com repercussão geral. E está iniciando hoje no STF o julgamento de um habeas corpus que foi impetrado por um parlamentar federal, querendo rediscutir o desenho, né, os limites que o STF tinha definido para prerrogativa de foro lá na ação penal 937. Porque nesse caso aqui, esse parlamentar federal, o que acontece com ele é o seguinte: ele está sendo julgado, foi denunciado em um processo crime por uma infração penal cometida quando ele era um parlamentar federal, só que ele deixou de ser parlamentar federal para ocupar um cargo eletivo estadual, acho que governador, alguma coisa assim. Então, quando ele deixou de ser parlamentar federal, cessou a prerrogativa de foro dele. Só que depois ele voltou a ser parlamentar federal. E aí ele quer discutir, será que ele não teria direito à prerrogativa de foro, já que ele voltou a ser parlamentar federal, embora ele tenha deixado de ser parlamentar federal na época que ele cometeu o crime? Então, nesse julgamento, provavelmente o STF vai tratar de forma geral, novamente, da prerrogativa de foro. Tá? E aí vai, provavelmente, ou vai manter o que já estava, ou vai trazer alguma novidade, redimensionando o entendimento dele. Tá? E talvez ele já fale até da questão dos que não têm cargo eletivo e tal, e já coloque um fim nisso tudo, certo? Mas a gente tem que esperar para ver. O julgamento estava previsto para iniciar hoje no plenário virtual, e eu nem consultei ainda como é que está esse andamento aí, tá? Mas provavelmente nos próximos dias a gente vai ter uma novidade, porque o julgamento no plenário virtual dura uma semana. Então na semana que vem a gente vai ter alguma coisa sobre isso, tá?
Bem, então esse é o panorama. Esse é o panorama da prerrogativa de foro na jurisprudência do STF e do STJ, certo? Nos próximos dias a gente deve ter uma novidade, mas o fato é que o STF fixou o entendimento e o STJ vem resistindo a esse entendimento, tá? Bem, e o caso Marielle Franco? No caso Marielle Franco, o que aconteceu foi o seguinte: um dos envolvidos é hoje deputado federal, certo? Na época do assassinato da Marielle, mordi a boca aqui. Na época do assassinato da Marielle, esse envolvido, que é hoje deputado federal, era vereador. Então, o que estão debatendo é o seguinte: olha, o STF não disse que a prerrogativa de foro só se aplica para crimes cometidos durante o desempenho do cargo? Como é que a gente vai aplicar a prerrogativa de foro para esse deputado federal se o crime foi cometido quando ele era vereador? Bem, a gente já viu o seguinte: se a situação envolve simplesmente esse crime isolado de assassinato e por aí vai, evidentemente que é um crime que não tem nada a ver com o mandato que ele exerce hoje, tá? Evidentemente que é um crime que não tem nada a ver com o mandato que ele exerce hoje. Então, a princípio, a competência não deveria ficar com o STF, tá? Mas o que acontece? O que acontece é o seguinte: por que o Procurador-Geral da República apresentou o pedido ao Supremo Tribunal Federal? Porque, primeiro, envolvia um deputado federal. Então, quem tem que dizer se é competente ou não é o Supremo Tribunal Federal, tá? Analisando as circunstâncias, ele vai falar: olha, essa prerrogativa de foro não se aplica aqui por esse motivo, esse e esse, certo? Mas o Alexandre de Moraes, na decisão que decretou as cautelares penais, nem falou sobre competência ou não para julgar o caso. Ele nem se aprofundou nisso. Ele simplesmente citou alguns precedentes, falando é possível mandar prender e tal, analisou rapidamente os elementos que estavam ali no relatório preliminar que foi feito pela Polícia Federal. Lembrando que as investigações não foram concluídas ainda, tá? Tem elementos de prova sendo colhidos e vai ter novos relatórios ainda da Polícia Federal. Bem, o Alexandre de Moraes, então, ele nem falou sobre competência e a primeira turma simplesmente referendou a decisão dele. Então, o tema, a questão da competência para julgar esse caso específico não está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. Não está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. Agora, qual é a minha opinião, considerando o entendimento que a gente tem até hoje no Supremo Tribunal Federal e os elementos de prova que foram colhidos pela Polícia Federal e que estão relatados no relatório da PF e na própria decisão do Alexandre de Moraes? A minha opinião é de que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos a princípio, tá? Pode sim ter competência para julgar esse caso. Por quê? Porque, embora essa investigação estivesse sendo tocada para desvendar o assassinato da Marielle Franco, o que se descobriu nela foi muito mais do que simplesmente uma ordem de matar. Foi muito mais do que isso. O que se descobriu nessa investigação foi que existe uma rede criminosa que pratica atos concatenados para cometer infrações penais, tá? Então, o que a gente tem aí é uma organização criminosa, efetivamente. Tanto é que foram presos 3 indivíduos. Além disso, o STF decretou outras medidas cautelares penais diversas da prisão em relação a outras pessoas. Por exemplo, determinou o afastamento do cargo de mais 2 agentes públicos que estavam atrapalhando as investigações. Tinha também um particular envolvido e o STF mandou suspender as atividades desse particular. Então, veja, diversas pessoas envolvidas em uma rede criminosa, né, uma rede que existe para a prática de crimes. E é uma rede que aparentemente existe até hoje. Inclusive, vários atos de obstrução das investigações foram praticados ao longo desses anos. E o que se diz, pelo menos a princípio, aparentemente, é que esse deputado federal e o irmão dele, que é conselheiro, né, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, comandam milícias no Rio de Janeiro. E milícias são organizações criminosas. Bem, então o que a gente tem aí é, na prática, a existência de uma organização criminosa até hoje. Até hoje, tá? Então, nós temos aí crimes ocorrendo durante o exercício do mandato, embora
a questão do assassinato, especificamente o assassinato da Marielle Franco, tenha ocorrido antes. Mas ele ocorreu dentro do contexto dessa organização criminosa, tá? Porque o que se diz, tá? Tudo aqui é o que se diz, tá? Porque as investigações ainda estão acontecendo e, bem, ninguém aqui teve acesso integral a tudo que está sendo registrado nas investigações, tá? Mas o que se diz é que no contexto dessa organização criminosa, a Marielle Franco foi considerada um obstáculo e quiseram eliminar. Basicamente foi isso, está falando de forma bem simplória. Então tudo foi praticado no contexto dessa organização criminosa que existe até os dias atuais. Então, por conta disso, né, embora não tenha sido abordado na decisão do Alexandre de Moraes, mas por conta disso tudo, eu entendo que o STF pode sim ser competente para julgar esse caso à luz da jurisprudência que o STF já tem até hoje, independentemente de ele modificar ou não a jurisprudência dele, tá? A menos que ele modifique a jurisprudência para restringir ainda mais e aí retirar a competência para julgar esse caso. Mas eu não acho que vai acontecer isso, tá bom? Então, é isso que eu acho. O objetivo da live principal foi mais fazer uma revisão sobre prerrogativa de foro, para vocês saberem o que o STF entende, o que o STJ entende e como isso repercute no caso da Marielle Franco, tá? Porque foi um tema que ressurgiu por conta da Marielle Franco. E aí achei interessante fazer a live e comentar tudo isso para vocês. Beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Feriado de Páscoa tá aí. Eu tô aqui tomando o meu café. E galera, não deixem de estudar porque é feriado, tá? Tudo de bom para vocês. Boa Páscoa, comam um chocolatinho e fiquem com Deus, tá? Um abraço, meus amigos.